tomar meu café aqui, senão vai... Vou deixar ele vai esfriar, né? Gente, ó, vamos lá então. Página 63, tá? Vou começar por esse exercício 1, que é um exercício que tem um desenho do hambúrguer aí, né? Ok? Deixa eu pegar uma água aqui rapidão. Página 63, então, exercício 1. Vamos lá. Galera, olha lá. Uma lanchonete vende, em média, 200 sanduíches por noite, ao preço de R$6 cada um, tá? Gente, esse exercício aqui, ele vai envolver duas ideias, né? Duas ideias clássicas aqui de questões de vestibular, né? Que acabam utilizando a função do segundo grau, tá? Então, ele fala aí, pessoal, sobre a venda, beleza? Então, como funciona essa venda? Né? Essa venda, ó, vou até escrever embaixo. Essa venda funciona assim. Ele vende 200 sanduíches por noite ao preço de R$6. Então, são 200, né? Essa seria a quantidade, certo? E o preço é R$6, né? E o preço é R$6, certo? Então, pronto. O que significa tudo que ele vende? 200 vezes 6. Pronto, isso é tudo que ele consegue vendendo os sanduíches, né? 200 sanduíches ele vai vender, R$6 cada um. 200 vezes 6. Essa é toda a venda. Aí é aquela questão que vai fazer algumas alterações, né? Então ela vai falar assim: o proprietário observa que, para cada 10 centavos que diminui no preço, a quantidade vendida aumenta em cerca de 20 sanduíches, né? Então, só para a gente entender, ó, venda, né, vai funcionar assim. Ó, tenho 200 e tem o preço que é o 6. Né? Só que acontece assim, para cada 10 centavos que ele diminui, então aqui está em reais, né? Para cada 10 centavos, né? Ou seja, se diminuir 0,1, se diminuir 10 centavos, vai aumentar 20 sanduíches. Vai aumentar 20. Pronto. Só que ele fala assim para você, né? É para cada vez que diminuir 10 centavos, aumenta 20 sanduíches. Né? Se diminuísse 2 vezes 10 centavos, aumentava 2 vezes 20 sanduíches. Se fosse 3, seria 3. Né? Então, é uma proporção isso. A gente vai colocar um X aqui, tá? E esse X vai indicar essa proporção. Para cada vez que diminuir 0,1, vai aumentar 20. Beleza? Então, essa é a visão clássica aqui, né? De questões de função do segundo grau, tá? Quando você distribuir isso aqui, galera, vai acabar multiplicando x por x, né? Por isso, vai virar uma função do segundo grau aqui. Beleza? Só que a questão envolve uma outra ideia ainda. Por isso que essa questão, eu acho que pode ter, né? Da maioria dos alunos, né? Porque isso aqui era a venda. E ele vai envolver uma outra ideia aqui. Vai envolver assim, ó. Considerando o custo de R$ 4,50 para produzir cada sanduíche, então ele ainda envolve aquela ideia de custo, venda, né? Ele quer saber o preço de venda que dará o maior lucro ao proprietário, tá? Então, vamos lá. Galera, aqui vai envolver ainda o seguinte, ó. Lucro é venda menos o custo, certo? Lucro é venda menos o custo, né? Se eu vender, né? A calculadora aqui por R$200. Isso me custou 150. Vendi por 200, né? Lucrei 50, né? Lucro, certo? É o valor da venda menos o custo, né? Beleza? Então, a gente ainda vai utilizar isso também no exercício, tá? Como que a gente vai encaixar isso aqui na questão, né? Por isso que essa questão é meio diferente, né? Galera, olha só, o preço de cada sanduíche era esse no começo, não era? Era R$6 o preço de venda, né? R$6. E o custo de cada sanduíche, ele fala que é R$ 4,50 para produzir um sanduíche. O preço de um sanduíche é 6 e o custo para produzir um sanduíche é R$ 4,50, né? Então, a gente consegue achar, gente, ó, o lucro, tá? O lucro, então, pessoal, vai ser o preço de venda, que era R$6, certo? Era R$6, menos o preço de custo, tá certo? Para um sanduíche, que ele fala que é R$ 4,50. Beleza? É R$ 4,50. Então, quanto que ele lucra, né? Quanto por sanduíche? Por sanduíche. Quanto que ele lucra, né? Ele vai lucrar aqui, gente, ó, R$ 1,50. Beleza? Então, no exercício, ainda envolvia essa ideia,
tá? Lucro é venda menos o custo, tá certo? E aí, o que você pode fazer? Né? O que você pode fazer para montar, então, né, a função descobrir qual é o preço de venda que dará o maior lucro, tá? O preço de venda que dará o maior lucro, beleza? Galera, nesse exercício, ó, eu fiz aqui separado a continha, né? Eu fiz a continha aqui separada, tá? Tem gente que vai querer fazer a conta aqui já tudo junto, né? Tudo junto, tá certo? Então, ó, vamos lá. Agora a gente vai montar a ideia do lucro, tá certo? Então, o que a pessoa podia fazer aqui, né? Ó, a pessoa podia fazer aqui o seguinte, ela vai entender, né? Ela vai entender que isso aqui era a quantidade, tá certo? Qual era o lucro? O lucro é 6 menos 4,50, certo? Porque isso aqui seria, né, a venda menos o custo, beleza? Isso aqui seria o lucro, certo? E aí, para cada diminuição, né, de 10 centavos, beleza? Ó, nesse preço aqui, tá certo? Aumenta em 20 na quantidade. Aí a pessoa podia ter montado tudo junto aqui, né? Mas eu montei separado, beleza? Só para te lembrar que isso aqui era o preço, né, de um sanduíche, é o preço de venda de um sanduíche. E esse aqui, gente, é o custo de um sanduíche. Então, esse é o lucro, tá certo? Para cada sanduíche. Beleza? Então, aqui você só troca por 1,50, tá certo? E trabalha com a função do segundo grau. Beleza? Todo mundo entendeu esse exercício? Eu acho que até na resolução que eu encontro no programa de questões, ele já faz alteração aqui dentro, né? Aí fica meio esquisito, né? Então, vou colocar aqui fora, lucro, né? É a venda menos o custo, então o lucro é de 1,50. Aí eu vou trocar aqui no valor, né? Já o resultado do lucro, tá? Então, aqui eu troco, né? Por 1,50, beleza? E aí eu trabalho com a função do segundo grau. Ok? Deixa eu ver como é que tá aqui. Entenderam, gente, esse exercício aí? Um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Tranquilos? Ó, mais uma ideia, mais uma coisa só, né? Você vai trabalhar com essa função do segundo grau aqui? Você vai trabalhar com essa função do segundo grau e você vai descobrir, né? Quem? O x do vértice, beleza? Você vai descobrir o x do vértice, tá? Ó, eu vou deixar anotado aqui em cima a expressão que indicava a venda, tá? Eu vou te explicar uma coisa aqui, ó. Ainda essa parte podia ter ficado um pouco confusa do exercício aqui, gente, ó. A função que eu coloco aqui em cima é a venda, né? 200 mais 20x aumenta em 20 unidades quando diminui 10 centavos, tá? Se eu encontrasse o x do vértice da venda, daria para chegar na resposta? Ó, se você encontrar o x do vértice na venda, então, mas aqui ele quer saber qual é o preço de venda que vai dar o lucro ao proprietário, entendeu? Que dará lucro ao proprietário. Então, você tinha que envolver a ideia do lucro. Necessariamente você vai envolver a ideia do lucro, né? E por isso que quando você envolve a ideia do lucro, que é venda menos o custo, você acaba alterando esse valor aqui na função, né? Aí o x do vértice vai ser diferente mesmo, tá certo? O x do vértice vai acabar sendo diferente aqui, ok? Né? Aí vai surgir uma outra função do segundo grau, tá? Mas olha só, ainda, pessoal, que tem uma leve sacanagem nesse exercício ainda, né? Beleza, ó, gente, fiz a parte do lucro e encaixei aqui no valor, certo? Você vai montar essa função do segundo grau, vai montar a função do segundo grau, e você vai achar o x que maximiza a função, né? Então, essa função do segundo grau, ó, você vai distribuir aqui, né? Eu já tinha feito a continha antes aqui, ó, vai ficar assim, ó. 300, 200 vezes 1,5 vai dar 300, né? 200 vezes menos 0,1x vai dar menos 20x, né? Menos 20x mais 30x, aí vai dar mais 10x, mais 20x vezes menos 0,1x vai dar menos 2x ao quadrado, tá? Vai ficar assim a função do segundo grau. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Você vai achar o x do vértice, né? Menos b sobre 2a. O valor em x que vai maximizar a função, certo?
Então, vai ficar menos 10 sobre 2 vezes menos 2. Menos 10 sobre menos 4. 2,5. Né? Aqui o x do vértice deu 2,5. Só que ele pede para você o preço de venda que vai dar o maior lucro. Né? O preço de venda, galera, tá aqui, ó. Né? Lembra? Isso aqui era a quantidade, isso aqui era o preço. De qual função? Da venda. Né? Você tem que voltar aqui, então, ó. Beleza? No 6 menos 0,1x. Porque o 6 era o preço de venda. Né? Então, ele quer saber o preço de venda. Beleza? Dá para ver ali em cima, gente, onde eu estou fazendo a continha ali? Ou tem que subir um pouquinho? Dá para ver, né? Sim? Beleza, galera? Esse aqui não era o preço de venda, ó. Esse era o preço de venda, R$6. Né? Menos 0,1x. Ok? Então, o valor em x, né, que vai dar o lucro para ele, certo? É 2,5. Aí você volta isso no preço de venda. Então, 6 menos 0,1 vezes 2,5 vai dar 6 menos 0,25, que é a resposta do exercício, 5,75. Beleza? E a resposta do exercício, 5,75. Letra D. Tá? Então, é a questão clássica, né, que faz alteração aqui na quantidade e no preço, só que envolve a ideia do lucro ainda. Né? Então, era R$6 o valor da venda e R$4,50 o valor do custo para um sanduíche. Então, o lucro de um sanduíche era R$1,50. Né? Aí você faz a conta da função, acha o x do vértice e volta lá no preço de venda. Né? O preço de venda era 6, né? 6 menos 0,1x. Ok? Essas são as ideias desse exercício aí, né? Ele acaba ficando um pouquinho confuso, né? Envolveu as duas ideias ao mesmo tempo. Beleza? Então, essa foi a questão 1. Tá? A primeira questão, geralmente os alunos, né, acabam ficando em dúvida nesse exercício. Tá? Por isso decidi fazer aqui. E agora eu vou para uma questão que acaba envolvendo, né, assim, um pouquinho de ideias de geometria, né? Problemas de máximos também, né? Máximos e mínimos, mas acaba envolvendo um pouquinho de geometria, tá? Que é a questão 9 da página 64, beleza? Questão 9 da página 64. Geralmente esse exercício também, o pessoal fica com bastante dúvida, né? Acho que uma menina me pediu pelo WhatsApp, né? E aí eu falei até que ia resolver aqui na aula de sábado essa questão, né? Porque ela vai dar muito, muito trabalho, sabe? E às vezes é melhor para você entender no vídeo, né? Que aí eu vou mostrando passo a passo, tá? Vamos analisar junto aí, pessoal, a questão 9 da página 64, beleza? Uma questão que tem um desenho de uma pipa ali, né? Vai acabar envolvendo um pouquinho de geometria, tá? Ideia de área, beleza? Mas é uma questão que você precisa conhecer também. Eu vou fazer duas questões nesse estilo, tá? Vou fazer duas questões exatamente nesse estilo, tá? É um tipo diferente, né, de questão de função do segundo grau, tá? Depois eu vou fazer uma da ESPM, também, que é nesses complementares ali, beleza? Então, vamos analisar junto ali a questão 9 da página 64, ok? Vamos lá, então. Olá. Bom, vou fazer esse desenho aqui, tá? Aí eu leio o texto, né? O desenho é assim, gente, ó. Coloca aqui para você, ó. X. Aí dá a altura, né? Como se fosse a altura do retângulo, né? Agora que está torto aqui, não. Vou reto, não tá? Aí. Tá. Ele vai dar aqui em cima x, aí ele dá a altura do retângulo, depois ele dá a altura do triângulo, né? Beleza? Algo mais ou menos assim, né?
1 quarto de y e 3 quartos de y, tá? Eu já vou colocar assim, tá, gente? Ó, y sobre 4, né? 3y sobre 4, tá? 1 quarto de y é 1 quarto vezes y, né? Y sobre 4, beleza? Então, vamos lá. Só lendo o texto rapidamente, tá? Um estudante, ao construir uma pipa, preparou-se com o seguinte problema. Possuía uma vareta de miriti com 80 centímetros de comprimento, que deveria ser dividida em 3 varetas menores, 2 necessariamente com comprimento x, que será a largura da pipa, e outra de comprimento y, tá? Galera, ó, nesse exercício, tá? Nesse exercício, ó, ele coloca ainda, né? Esse segmento aqui, tá? E a varetinha, as varetinhas, galera, são esse comprimento x aqui, esse comprimento x aqui, certo? E esse comprimento total, que vai dar um y inteiro, né? Tanto que o resto aí, gente, o resto aqui tá pontilhado, né? Ó. Essa parte aqui fica pontilhada no exercício, né? Ó. Certo? Beleza? Então, o que é o comprimento, né, total que ele tem? São 2 varetinhas de x, certo? 2 varetinhas de comprimento x e uma inteira de comprimento y, né? Porque se você pegar 1 quarto de y mais 3 quartos de y, isso dá um y inteiro, né? Foi isso que ele explicou então. Vou deixar anotado, ó. 80 centímetros de varetinha que ele tinha, no total, seriam os 2 comprimentos x mais uma varetinha inteira em pé aqui, que seria 1 quarto de y mais 3 quartos de y, ou seja, mais y. Beleza? Então, esse é o total, né, dos comprimentos em relação à varetinha de 80. Né? São 2x, tá certo? Mais um y. Né? E ele fala o seguinte: a pipa deverá ter o formato pentagonal como na figura, de modo que a região, né, retangular tem a altura 1 quarto de y, a altura do triângulo 3 quartos de y. Para garantir a maior captação de vento, ele necessita que a área da superfície da pipa seja a maior possível. Tá? Então, ele vai falar sobre área e vai pedir a maior área possível. Então, a pipa de maior área a ser construída, né, possui qual o valor de área mesmo, né? Galera, olha só. Como que eu vou montar aqui, né, qual seria a expressão que representa a área? Né? É isso que a gente vai pensar. Ó, qual seria a expressão que representa a área? Gente, a área da pipa, ó, vai ser a área desse retângulo, certo? A área desse retângulo, que vai ser base vezes altura, né? X vezes a altura do retângulo, que é y por 4, certo? Mais a área desse triângulo agora. A área desse triângulo agora. A gente vai ter que equacionar, né? Mais a área do triângulo. A área do triângulo, gente, para lembrar aí você, né? Caso você não lembre, ó, base vezes altura sobre 2, certo? Então, base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Olha como que fica aqui. XY sobre 4. X vezes 3y, tá? Sobre 8. Beleza, gente? Você vai multiplicar aqui pelo inverso de 2. Né? Multiplica pelo inverso do de baixo. Tudo bem? Ó, quando você fizer isso, tá? Ó, multiplicou pelo inverso do de baixo, anulei esse 2 aqui, ó. Vai ficar sobre 8, tá? Então, essa expressão que está aqui em cima, ó, é a mesma coisa que 3y sobre 4 sobre 2 fica sobre 8. E essa é a expressão que representa a área da pipa. Ok? Deixa eu só perguntar se está todo mundo acompanhando aqui. Até aqui, gente, tudo bem que eu fiz? Fiz a equação das varetinhas, que era o total de 80. Escrevi uma expressão que representa a área. Tudo bem até aqui, né? Tudo ok. Então tá. Galera, agora sim, essa expressão que está representando a área, você vai ver que ela está dependendo de x e y, né? Está dependendo de x e y. E aí não tem como a gente trabalhar com uma função que depende, né, de 2 variáveis, entende? X e y. Então, qual que é o seu objetivo aqui? É trabalhar com uma variável só, tá? Por exemplo, a área em função de x,
né? Poderia ser a área em função de y, se você quisesse, tá? Então, esse tipo de exercício aqui, ó, essa ideia que a gente está tendo para montar a questão é bem comum, tá, galera? Ele vai dar algum jeito, né, para você equacionar as duas variáveis, né, x e y. Aqui fez uma pergunta sobre área e dependeu de duas variáveis. Você vai deixar a área em função de uma variável só, tá? Essa mesma ideia eu vou usar em uma outra questão da SPM, que vai ser um pouquinho mais difícil que essa, por isso que eu estou fazendo essa primeiro, ok? E aí, Zaquinho, o que a gente faz? Cara, se você quiser trabalhar com a de cima, né, isolar o y, acho que fica mais fácil, né? Isolar o y na de cima, olha o que é o y. O y é 80 menos 2x, né? Zaquinho, podia ter isolado o x? Cara, podia ter isolado o x. Podia sim. Só que se você isolasse o x aqui, né, o 2 que está multiplicando ia passar dividindo. Aí ia virar uma fração, aí ia dar mais bagunça de conta ainda, tá entendendo? Então, decidi isolar o y mesmo, porque fica uma conta assim, ó, sem denominador, né? Uma continha, tá? Sem denominador. Se isolar o x, esse 2 que multiplica o x vai ter que passar dividindo, né? Para isolar o x. Entende que vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, né? Então, já vai fazendo o exercício e pensando, né? Como que vai ficar uma conta mais limpa, né? Mais tranquila para você calcular, certo? Ó, a expressão da área vai ficar assim. Vai ficar uma coisa meio esquisita de qualquer jeito. Trabalhoso vai ser esse exercício, tá, gente? X vezes Y. Então, é X que multiplica o Y, que é 80 menos 2x, e isso está sobre 4, certo? X8 mais X vezes 3 e 1 2x, só que isso aqui está sobre 8, beleza? E agora, ó, essa expressão grandona aqui é a expressão da área. Tá? Não vai ter como fugir dessa conta, não. Vamos trabalhar um pouquinho melhor com essa conta aqui, ó. X vezes 80, ó. 80x menos 2x ao quadrado sobre 4 menos 3x vezes 8, 240x menos 2x ao quadrado. Certo? Beleza? Pode ter mais. Né? Ok? Sobre 8 aqui, né? Acho que não tem conta, não. 3x vezes 8, 3 vezes 80, né? 240x, certo? Menos 6x quadrado. Opa. 3x vezes menos 2x, menos 6x quadrado. Aí, agora está certo, né? Beleza? Essa é a função da área, galera. Né? Essa aqui é a função da área. Tá? Você vai fazer o MMC? Você vai fazer o MMC? Né? 8, certo? E aí, vamos lá. Acho que eu vou colocar para cima a conta aqui, gente. Vai acabar o quadro aqui. Vou fazer para cima a conta. Então, eu vou trabalhar com a conta a partir daqui, tá? Beleza? Aqui acho que está tudo certinho, né? Tá. Pode estar certo. Tá. Vamos continuar a conta a partir daqui, gente. Beleza? Agora, o que eu consegui? O que eu estou conseguindo, né? Quer dizer, a área em função do x, certo? A área em função do x, tá? Ele vai perguntar aí qual que é a área máxima, né? Qual que é a área máxima. Então, assim, quando eu melhorar essa expressão aqui, que vai ser uma função do segundo grau, ele perguntou a área máxima. A área é a função, né? É como se fosse o y, né? A área é a função, é o y do vértice, beleza? Ele poderia ter perguntado para você, né, x para maximizar a área. Poderia ter perguntado para você qual é o comprimento de y para maximizar a área, tá? Eu vou comentar depois, dava para encontrar isso também, né? Ok? Gente, só vou transferir essa conta e paramos aqui para cima, tá bom? Para a gente continuar a continha aqui no quadro, ó. Eu vou só continuar a continha em cima, ó. Isso aqui eu vou fazer a continha até o final tudo, né? Vou achar a resposta certinha aí. Ó, vou fazer o MMC aqui então. MMC de 4 e 8 vai dar 8. 8, né? 8 divide por 4, divide por 4 vai ser 2. 2 vezes 80, 160. 2 vezes menos 2, menos 4. Beleza?
8 dividido por 8 vai dar 1. É só repetir o que está aqui desse lado, né? Então, vai lá. Zaquinho, o que você está fazendo aí, cara? Estou fazendo o NMC. Fiz o NMC. Né? Cheguei naquela conta ali. Então, a área vai ficar 160x mais 240. 400x, né? Menos 4x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, menos 10x ao quadrado. Beleza? Mais 400x sobre 8. Né? Vamos só achar os coeficientes A e B aqui. Dividir por 8 aqui, vai dar 4, né? 400x por 8, 50x. Certo? O que eu fiz aqui, gente? Dividir todo mundo por 8, né? O 10 com 8, vai simplificar, não vai dividir, né? Vai dar 5 por 4, certo? Aí 400x por 8, aí vai dar 50, né? Aí você dá certinho. Beleza? Então a função fica aquela ali, tá? Galera, olha lá. Agora eu quero que você entenda aqui. Nessa funçãozinha do segundo grau que ficou aqui, que representa a área. Representa a área, certo? Isso é a área, né? Ele pode perguntar para você aqui qual que é a área máxima. Pronto, a área, essa função é a área. Essa é a função da área, né? Então, a área máxima, y do vértice, beleza? Pronto, y do vértice. Área máxima. É o que a gente vai calcular aqui. Se ele pedisse para você assim, qual é o comprimento x da varetinha lá, o comprimento x, né? Para você maximizar a área, né? Aí seria o x do vértice mesmo, certo? Que é o valor em x que vai maximizar a área. É o valor em x que vai maximizar a área. Ele podia perguntar para você qual é o valor do comprimento y para maximizar a área. E aí, vamos lá. Você vai precisar achar o comprimento x que maximiza a área. E aí você vai voltar na relação que você tem no exercício que relaciona o x com o y. Trocando o x que vai maximizar a área, aí você vai achar o comprimento y que vai maximizar a área, tá? A relação, pessoal, que você montava ali, né? Do x com y, era essa aqui, ó. Y igual, aqui, ó. Era essa aqui, ó. Y igual a 80 menos 2x. Beleza? Que era a relação das varetinhas, né? Tá joia? Então, você acha o x do vértice, volta aqui. Aí você acharia o comprimento y que vai maximizar a área. Essa pergunta poderia ter sido feita. Tá, gente? Beleza? Ele pode perguntar qual que é a área máxima, que é o y do vértice, vamos calcular. Qual o comprimento x que vai maximizar a área. Ou qual o comprimento y que vai maximizar a área. Tá? Tem questões que fazem essas perguntas, né? Na próxima questão, ele não vai perguntar a área máxima, ele vai perguntar o comprimento de algum pedaço para maximizar a área, beleza? Então, é isso que a gente vai treinar. Tá ok? Só terminando esse exercício, então, ele perguntou a área máxima e y do vértice. Aí tem gente que vai ficar com preguiça já, né? Falar, nossa, aqui, calcular y do vértice, né? Olha essa fração aí, né? Galera, só uma dica de matemática básica mesmo, da continha, tá? Da continha. Gente, se o coeficiente C vale zero, se o coeficiente C vale zero, não dá trabalho calcular y do vértice, não. Tá? Vamos mostrar por quê, né? Y do vértice menos delta sobre 4A. Menos, ó, B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Isso significa calcular Y do vértice, certo? Olha lá, o C vale zero. O C vale zero. Então, quer saber de uma coisa? Ó? Se o C vale zero, se aqui vale zero, tudo isso aqui já vai dar quanto? Ó? Já vai dar zero, né? Lá no delta, né? 4AC. Se o C vale zero, tudo isso aqui já dá zero. Então, a conta não fica trabalhosa não, cara. Tá? Vai ficar assim, ó. Menos, né? B ao quadrado vai ser 50, né? Ao quadrado. Menos zero, né? Ali vai dar zero. C é zero, entende? Sobre 4A. Aí o A tem que colocar. Menos 5 sobre 4. Mas aqui também nem deu tanto trabalho, né? Porque 4 vezes o A, ó. 4 com 4 cancelou, certo? Então, isso aí vai dar menos 50 ao quadrado, né? Que vai dar 2.500, certo? Sobre menos 5, né? Então, vai dar 2.500, né? Por 5, né? Isso aí deu 500. Beleza?
que é a resposta do exercício. Você vai render uma continha. 9. Deixa eu conferir essa aqui. É D, letra D. 500, certinho, gente. Perguntou a área máxima, então. Essa função era a área máxima y do vértice. Tá ok? Beleza? Poderia ter perguntado o comprimento x para a área máxima, o comprimento y para a área máxima. Tá? Eu vou fazer mais uma nesse estilo aqui, uma da SPM. Na verdade, um pouquinho mais difícil. Mas é só para você se acostumar com esse tipo de questão aqui, gente. Beleza? Se eu não me engano, na lista que eu vou enviar, tem uma da FGV, que é nesse estilo também. Aí eu vou deixar para você brigar com essa questão lá. Tudo bem? Vamos ali, então, para a questão 13 da página 65. Tá? Exercício 13 da página 65. Beleza? Todo mundo entendeu, pessoal, essa questãozinha aqui que a gente fez? Tranquilo? Sim? Beleza? Ó, vamos praticar mais uma, então. Tá? Vamos praticar mais uma, sim. Beleza? Que é a questão 13 da SPM, página 65. A questão também é importante a gente entender, né? Todas as ideias aí desse tipo de exercício aí, né? Vamos lá. Você vê que essas questões, cara, elas são, assim, mais trabalhosas, né? Você sabe a conta que você precisa fazer, você vai entendendo, né? Porque as continhas mesmo, elas vão dando trabalho. A questão 13, gente, ela vai fazer o seguinte, ó. E, cara, eu fiz a questão aqui e refiz. Aí eu vi que dava para matar a questão uma ideiazinha, na conta mesmo, ideia de conta mesmo. E deixar esse exercício mais simples, tá? Então, eu vou já explicar para vocês com essa ideia de conta que vai simplificar o exercício. Ó, você tem ali um muro, né? Aqui é o muro. Beleza. G é o menor, P é o maior. Tá. Olha lá, então. Questão 13 da página 65. Um sitiante quer construir ao lado de um muro retilíneo 2 viveiros retangulares para a criação de galinhas e patos, sendo que a área destinada aos patos, que é o P, tem que ter 40 metros quadrados a mais que a área destinada às galinhas. Tá? Para isso, ele dispõe de 60 metros lineares de uma tela apropriada, que deverá ser usada para as cercas. Para as cercas AB, né? CD, certo? Vou botar lá para cá. AB, para a cerca CD e para a cerca EF. Beleza? E DF. E DF. Né? DF seria tudo isso aqui, né? Daqui até aqui. Então, gente, o que ele vai usar de cerca? Né? AB, CD, EF e BF. Ou seja, tudo menos o muro, né? Esse muro ele não precisa colocar cerca. Certo? Lá no muro não precisa colocar cerca. Ele vai prender a cerca no muro, né? Então ali em cima tem muro, ali não vai entrar cerca. Tá? Para conseguir a maior área possível, a medida DF deverá ser. Então vamos lá. O exercício traz a ideia de maior área possível. Só que ele não pede a maior área possível. Ele quer saber o comprimento do DF para conseguir a maior área possível. Entende? Galera, não tem jeito aqui. Você vai ter que criar valores, né? Criar incógnitas, tá? Então, ó, tudo bem que se eu chamar isso de x, isso aqui é x, isso aqui é x. Ok? Agora, esses dois comprimentos são diferentes. Não tem jeito, tá, gente? Aqui eu vou chamar de y, aqui eu vou chamar, por exemplo, de w. Tá? Então, esses são os comprimentos que existem, né? Da parte que eu vou colocar cerca. Certo? X, 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 y e w. Tá? Então, essas são as partes que recebem cerca. Então, olha lá. Se eu somar x mais x mais x, 3x mais y mais w, isso me dá o total que eu tenho de cerca, né? Que são 60 metros. Comprimento, né? Comprimento. 60 metros que eu vou colocar de cerca. Aqui é a primeira equação que eu montei, então.
sobre as cercas. Dá para montar mais uma equação. Que ele fala assim: a área dos patos tem 40 metros quadrados a mais que a área das galinhas, né? Então, vamos equacionar isso aqui, gente. Qual área que é maior aqui, ó? A dos patos é maior, né? Então, a área dos patos, né, é igual a das galinhas mais 40. Tudo bem? Ó, a das galinhas, se somar 40, né, fica a área dos patos. Quem que é maior? A área dos patos, tá certo? Então, a área dos patos era das galinhas mais o 40. Beleza? Ok? Aqui eu tenho uma outra equaçãozinha, né? Mas essa equação eu vou transformar ela, né? Ele fala assim, patos, né, tem 40 mais que as galinhas, certo? Mas é claro que a gente vai trabalhar aqui com as medidas, né? Então, o que seria a área dos patos? X vezes W, né? X vezes W é igual às galinhas, que é X vezes Y, aí, mais 40. Não é isso? Tudo bem? Aí eu deixei de usar essas letras P e G, né? Ok? Aí eu criei agora duas equações, né? E agora duas equações, tá? Vou colocar só aqui para cima, para eu ganhar um espaço aqui. Pronto, ó. Essas são as duas equações que davam para fazer, né? Só de ler o enunciado, certo? Gente, ó. Ele vai pedir o seguinte, o comprimento DF, ele quer saber o W. Ele vai querer saber o W para conseguir a área máxima. Né? Então, vamos lá. O que é a área máxima? O que é a área total? Né? Toda a área máxima. Vou colocar aqui, ó. Vou ter que criar a função da área também. A função da área é xy mais xw. Concorda comigo? Essa é a expressão que representa a área. Pronto. Se ele me pedisse a área máxima, eu venho aqui e descubro y do vértice, né? Descubro a área máxima. Só que essa função aqui, vai ficar uma função, né? Essa expressão que representa a área está dependendo, galera, de três incógnitas, né? X, Y e Z, entende? Três variáveis, né? X, Y e Z vai ficar, né? Uma função com três variáveis. Aí vai dar muito, não dá para fazer, né? Tá certo? A gente vai ter um pouco de trabalho para deixar tudo isso aqui em função de uma variável só. Pode ser a X, pode ser a Y, pode ser o W. Tá certo? Beleza? E aí eu tive uma sacadinha, cara. Depois que eu resolvi a questão, eu tive uma sacada que agilizou a resolução do exercício. Tá? Muito provavelmente a questão colocou essa equação aqui, ó, né, das áreas, das galinhas e dos patos, para você fazer o que eu fiz depois. Depois que eu reconheci essa ideia. Vou falar a verdade aqui, tá? Que ideia era essa? Gente, olha lá. Olha o que eu vou fazer aqui, gente. Nessa expressão aqui, né, que era a área, né, dos patos, né, 40 a mais que era das galinhas, tá certo? Eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, né, ó, xw, tá certo? E vou fazer assim, menos xy igualar a 40, ok? Dá para fazer isso, beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o x em evidência, ó. Eu posso tirar o x em evidência, certo? Se eu tiro o x em evidência aqui, galera, aqui vai ficar assim, ó, w menos y igual a 40, ok? E aí eu fiz o seguinte também, ó, eu vim aqui na área e eu vejo que tem x e x, certo? Eu vejo que tem x e x e vou tirar o x em evidência, ó, y mais w. Pronto, a área era xy mais xw. A área ficou x que multiplica y mais w, né? Deixa eu só lembrar que eu fiz. Ah, não, eu fiz isso aqui, gente, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Pronto, ó. Olha o que é y mais w. Lá na primeira, o que é y mais w? Né? Gente, y mais w vai ser 60
menos 3x. Beleza? Então, olha lá. Olhei para a primeira equação. Eu vi y mais w. Y mais w é 60 menos 3x. Ah, foi isso que eu fiz, gente. Aí, quando você voltar aqui na área, olha o que acontece. X que multiplica y mais w. Mais y mais w, olha lá, é 60 menos 3x. Aí você já escreve a função, ó, área em função de uma variável só. Tá? Foi isso que eu fiz, ó. Então, essa parte do meio não precisa ter trabalhado ainda, não. Só a primeira e a última. Tinha y mais w, isolei y mais w. 60 menos esse 3x. Pronto, 60 menos 3x. Na expressão que representa a área, aparece y mais w, se você tirar o x em evidência. E y mais w é 60 menos 3x. Aí você foi mais rápido, né? Tá? Para a função área em relação a uma variável só. Beleza? Não sei se essa sacada é muito comum de ver assim, né? Então, por que 3x? Me perdi. Tá. 3x daqui? Esse 3x? É isso? Sim? Tá. Aqui foi o seguinte, ó. Esse aqui era o total de varetinhas, né? Esse aqui era o comprimento total, né? Varetinha não. Varetinha é outra questão. Aqui é cerca. Aqui é o total de cerca que ele tinha, né? E o total de cerca, né, ó, era 3 vezes o comprimento x, ó. Beleza? 3 vezes o comprimento x, aí mais o y e mais o w. Era nessa parte que ele ia colocar a cerca. Beleza? Então, 60 é o comprimento total da cerca. E eram 3 vezes o x, mais o y, mais o w. Essa primeira equação foi para a cerca. Beleza? Essa do meio, ela era em relação às áreas. A área dos patos era das galinhas mais 40. Né? E aqui foi a expressão da área, porque ele perguntou a área máxima, né? Então tinha que achar a expressão da área, certo? E a expressão da área dependia de x, de y e w, entendeu? Aí tinha muita variável aqui, né? Pra gente trabalhar. Tinha que deixar em função de uma só. Aí a sacadinha que eu tive, galera, depois que eu resolvi a questão e fui ver, era isso, tá? Tem um y mais w aqui, você pode isolar o y mais w. Isso dá 60 menos 3x. Quando você tira o x em evidência na área, aparece aqui o y mais w. E y mais w, né, era 60 menos 3x. Aí você achou a área em função de uma variável só, que é o x. Ok? Beleza? Tranquilos? O que você vai achar aqui? Vamos explicar tudo? Vamos explicar tudo do exercício? O que você vai achar aqui? Você vai achar a função que representa a área. Olha a função que representa a área, gente. Menos 3x ao quadrado mais 60x. Pronto, pronto. Zaquini, se no exercício ele perguntasse para mim qual é a área máxima? Qual a área máxima? A área é a função. Aqui é o y, né? A área é a função. Qual a área máxima? Y do vértice. Não foi essa a pergunta. Não foi essa a pergunta, né? A pergunta, inclusive, moçada, é qual o comprimento DF para conseguir a maior área possível. Então, ele quer saber de você, gente, qual é o W. Tá? Ele quer saber de você qual é o W. Galera, olha só como funciona agora a questão. Se você achar o x do vértice, você vai achar qual o comprimento x que vai maximizar a área. Não é isso? Aí você vai achar o tamanho do x que vai deixar a área, né, o maior possível, né? Com o valor maior possível, certo? Quando você achar o x, gente, que vai maximizar a área, aí você pode voltar em outra expressão para tentar achar o y e o w. Automaticamente, colocando a medida x o maior possível para maximizar a área, você vai estar encontrando o y e o w também para maximizar a área. Tá certo? Aí vai virar um joguinho de equações só. Tá? Então, vamos descobrir o x, que maximiza a área. A gente volta nas contas, tá certo? Para encontrar o y e o w. No caso, ele pediu o w. Beleza? Aqui nessa função, você vai calcular x do vértice, certo? X do vértice, aqui é rapidinho, x do vértice, menos b. Menos 60 sobre 2a, 2 vezes menos 3.
né? 60 sobre menos 6, aí vai dar 10, ok? 10 é o comprimento de x para maximizar a área, o x do vértice. Eu vou até trazer para cá. Opa. Certinho, ó. Fez o x do vértice da função, esse é o comprimento x que maximiza a área. Aí você bota em todo mundo, cara. Aí você vai botar em todo mundo, tá? Todo mundo que eu digo é o seguinte, ó. Nessas duas equações que você tem aqui, né? Tá, ó. Então era 60 igual a 3x mais y mais w. Pô, mas o x vale 10. Então é 30 mais y mais w. Né? Se você voltar na de baixo, 10w é igual a 10y mais 40. Ó, galera, agora você tem um sisteminha, né? Com y e w. Dá para achar todo mundo, tá? 60 menos 30 dá 30. 30y mais w, né? Você pode simplificar todo mundo por 10 aqui nessa de baixo, tá? Você vai achar assim que w é y, né? Mais 4, né? Pode fazer isso, tá? Simplifiquei todo mundo por 10, né? Ok? Dá para fazer isso. Você vai resolver aí o sisteminha, tá? Beleza? Então, por exemplo, 30 é igual a y mais w. O w é y mais 4. 30 é 2y mais 4. Certo? Se eu não errei conta aqui. Tem alguma confusão? Acho que não, né? 26 vai ser 2y, y igual a 13. Tá, mas ele perguntou o w. Ele perguntou o w. O w é y mais 4. Dá para ter no W, né? Foi boa aqui, foi mal. Dá para ter no W. Agora eu vou achar o W, então. Então é 13 mais 4 e a resposta é 17. Beleza? O W que ele quer, né? O W é 17. Beleza? Esse W é 17. 17. Se ele perguntasse o Y, seria 13. Se perguntasse o X, seria 10. Ok? Aí no sisteminha que eu fiz ali, eu acho que dá para você ter achado o W sem precisar do Y, né? Dependendo do sistema que você resolve ali, deixa em função do W. Já acho o W, né? É isso que eu pensei depois que eu fiz a conta. Tá? Mas achei todo mundo, então. Esses são os valores de X, Y e W que vão maximizar a área. Tá? Se a pergunta fosse qual a área máxima, aí seria Y do vértice aqui de imediato, né? Na função. Uma coisa que os alunos podem ficar em dúvida às vezes. Ó, isso aqui é importante também. Zaquim, ó, e se acontecesse o seguinte, e se eu tivesse feito a função, mas em relação a uma outra variável? Se ficasse tudo em função do y, ou se ficasse tudo em função do w, você ia achar uma função diferente aqui, tudo bem, né? Porque ia ficar em função do w, né? Ou do y. Mas de qualquer jeito, galera, né? Nessas três opções que você tinha de montar a área, seja em função do x, do y ou do w, tá? Você vai achar o mesmo valor de y do vértice, que vai ser a área máxima, tá? Dos três modos, você acha o mesmo valor de y do vértice, que seria o valor da área máxima, tá certo? E resolvendo as continhas que você ia encontrar, né? Aí você ia ter que descobrir o x e o w, né? Ou o x e o y. Você vai achar os mesmos valores de x, y e w. Só seriam caminhos diferentes de conta, tá? Mas ia dar tudo certinho, beleza? De qualquer jeito, as respostas todas iam ser as mesmas. Tanto da área máxima, quanto da medida do x, do y e do w. Ok? É isso que acontece nesse tipo de questão. Tá bom? Todo mundo entendeu aqui, galera? Esse exercício? Tranquilos? Tudo de boa? Estão acompanhando aí? Sim? Beleza? Uma questãozinha, né? Trabalhosa, um pouquinho trabalhosa só, né? Essa questão, né? Aí, gente, o que vai ter de questão mais doida, assim, né? Questão mais louca, assim, na apostila? Vai ter aquela questão, que é a questão
anterior aí, né? Que é a questão 12. Que é a questão que eu resolvi, inclusive, né? Na primeira aula lá. E perguntou o delta e não falou nada, né? Aí você tinha aquela relação de x2 menos x1, a maior raiz menos a menor, raiz de delta sobre A. Né? Muito difícil cair isso aí em prova, hein, galera? Né? Essa aí é uma prova militar, né? Tá? Eu vi na UFPR, segunda fase, uma questão que tinha que saber isso aí. É uma questão bem difícil da prova também, tá? Beleza? Mas não acho que isso é a parte mais importante do conteúdo, não. Uma coisa bem do além, né? Bom, ó, essas foram as questões aí mais trabalhosas, tá? De função do segundo grau que eu queria fazer hoje, então. E aí, o que eu vou só comentar com vocês, rapidinho, vou só comentar com vocês para a gente finalizar e lançar a lista para vocês fazerem. A lista tá bem interessante, galera, tá? Não tem só questões difíceis na lista, não. Tem questões normais, assim, tranquilas, né? E gostaria que você tentasse fazer essa listinha, tá? Eu vou comentar aqui sobre exercícios que envolvem aí função do primeiro grau e segundo grau ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Aí eu vou fazer uma questão da apostila, que é tranquila, e vou puxar a primeira questão da lista, que é uma questão da FUVEST 2021, tá? Ó, do ano passado mesmo. Vamos comentar então essa parte final aqui, que eu me programei, que é sobre exercícios que envolvem função do primeiro e segundo grau ao mesmo tempo, tá? Aí eu vou colocar aqui no quadro, beleza? A segunda questão que eu vou fazer. A primeira questão que eu vou fazer é a questão de número 2 da página 29. É uma questão fácil, tá? Mas eu quero relembrar essa ideia para você aqui no começo. Então, questão 2, página 29, tá, gente? Vai misturar a função do primeiro grau e do segundo grau ao mesmo tempo. Você vai ver que não é difícil, não, tá? Não é difícil, não. Mas queria só que você entendesse, né? O que acontece, beleza? Então, vamos lá. Ah, não sei o que está acontecendo com essa tinta vermelha aqui, velho. Tá difícil ele quadro aqui. Só vermelho ainda. Aí. Então, vamos lá. Se não vou escrever de vermelho mais não, hein, cara? Porque é difícil aqui. Vamos lá. Questão 2, pessoal, da página 29. Olha lá. A questão 2 fala o seguinte, né? Existe uma função f de x, ó, que é do segundo grau, né? Existe uma função... Opa, menos x ao quadrado. Existe uma função g de x, essa é do primeiro grau, 2x, certo? E ele pede um dos pontos de interseção entre as funções, né? Galera, olha só. Vamos entender uma coisa aqui, tá? Sempre, em qualquer problema de função, e assim, qualquer que sejam as funções, pode ser função logarítmica, a gente vai ver mais para frente, pode ser função exponencial, pode ser função trigonométrica, pode ser do primeiro grau, do segundo grau, qualquer função. Se ele pedir, pessoal, ponto de interseção das funções, é quando as funções são iguais. Tudo bem? É um ponto que pertence às duas funções. Então, para você achar ponto de interseção, é sempre igualar as duas funções, tá? Sempre você iguala as duas funções, tudo bem? Não precisa desenhar para fazer essa questão, não precisa, tá? Mas assim, eu vou te dar só uma ideia, só para você entender, tá? Essa função f de x, que é menos x ao quadrado, deve ser alguma coisa assim, né? Porque é menos x ao quadrado, né? É menos x ao quadrado, deve ser alguma coisa assim. Nem precisa desenhar eixo, nada não. Só para a gente entender. G de x é igual a 2 do primeiro grau. E é uma reta crescente, porque o coeficiente já é positivo. Deve ser algo mais ou menos assim. Deve ser algo mais ou menos assim. Né? E aí, moçada? E aí, galera, o que vai acontecer? Né? Ele pediu um dos pontos de interseção. Um dos pontos de interseção. Tá? Porque assim, né?
Pode ser, galera, que tenham 2 pontos de interseção. É isso? Pode ser que tenham 2 pontos de interseção. Vamos achar um deles, entendeu? Vamos achar um deles, tá certo? Pronto, né? É esse o exercício, tá? Qual que é a função f? Eu vou chamar de y já, tá, gente? Ó, menos x quadrado. A função g, 2x, né? A gente faz isso, né? Para a função, né? Chama de y, não é isso? Gente, ó, só para você entender, tá? Tudo bem que podia ser y1 e y2, né? Para não falar que é a mesma coisa. Tá. Galera, se eu igualar os dois y, o que eu vou fazer? Se eu igualar as duas funções, ó, f igual a g. Vou igualar as duas funções, né? Ou seja, vou falar para você que a função f, que era menos x ao quadrado, ficou igual à função g, que era 2x. Não é isso? Quando eu igualo os dois y, né? O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o seguinte. Quando as duas funções são iguais, qual é o valor em x que eu encontro para as duas funções serem iguais? Aí você vai falar para mim, Zaquini, acabou de aparecer uma função do segundo grau aqui, quando eu igualei as duas. Né? Claro que apareceu uma função do segundo grau, entende? Vou jogar o x ao quadrado para a direita, tá, gente? X ao quadrado, né? Vou jogar para a direita aqui, tá? Mais 2x igual a 0. Entende? Por que deu do segundo grau? Porque existem dois valores em x onde as funções serão iguais. Certo? Olha lá. Quando você tem a multiplicação de duas coisas para dar 0. Uma delas tem que ser 0, né? Para dar 0, alguém tem que ser 0. Então, ou x é 0, ou x mais 2 é 0, ou x é menos 2, não é isso? Essas são as duas soluções dessa expressão. Existem dois valores em x, tá? Onde a função vai ser igual. Que é o x igual a 0 e o x igual a menos 2. Né? Ele quer saber um dos pontos. Tá? Gente, tudo isso que eu estou fazendo são valores de x. Aí o que você tem que pensar? São 2 pontos. Ó, vamos lá, são 2 pontos. Quando o x vale 0 ou quando o x vale menos 2. Tá entendendo? Esse aqui, pessoal, não é o par ordenado. É aqui que os alunos se confundem, é no final. Esse aqui não é o par ordenado, porque esse aqui são valores só de x, tá entendendo? Então, essas são as coordenadas em x, onde as duas funções são iguais. São 2 pontos diferentes. É como se esse ponto aqui, ó, fosse menos 2 alguma coisa. E esse ponto aqui, ó, fosse 0 alguma coisa. Tá entendendo? Todo mundo tá entendendo até aqui? Deixa eu perguntar primeiro aí. Está de boa. A gente achou em x, né? A gente achou as coordenadas em x, tá entendendo? Não é o ponto 0 e menos 2. Porque tem a resposta 0 e menos 2 aí, né? E não é a resposta da questão. Tá sacando a ideia? Beleza? Como é que eu faço para achar aqui o valor em y, então? Galera, o valor em y é só você voltar em qualquer uma das duas, né? Volta em qualquer uma das duas para você achar o valor em y, né? Inclusive, as duas funções são iguais nesses pontos. Se as duas funções são iguais nesses pontos, pode trocar em qualquer uma das duas, entende? É um ponto que faz parte, ó, das duas funções. Ah, Zaquini, vamos trocar o x por 0 na primeira. Vai dar 0. Vamos trocar o x por 0 na segunda. Vai dar 0 também, claro. Né? Então, existe o ponto 0, 0. Existe o ponto 0, 0. Podia ter essa alternativa, né, nesse exercício. Não tem. Então, vamos usar outro ponto. X é menos 2. Troca por menos 2. Menos 4. Por causa desse menos da frente. Troca por menos 2. Menos 4. Pronto, vamos. Ah, esse ponto existe no exercício. Esse é um dos pontos. Ele pede um dos pontos de interseção, né? Letra D. Esse é um dos pontos de interseção. Tá? A questão não é difícil, gente, tá? Mas eu queria explicar essa parte final aqui. Você achou as coordenadas em x, onde as funções são iguais. Aí você tem que voltar para achar as coordenadas em y de cada um desses pontos. Aí você tem os pontos de interseção, né? Então, aqui seria menos 2 e menos 4. Ó, esses são os 2 pontos. Tá bom? Belezinha? Acho que essa explicação também eu tinha que fazer aqui. Deixei anotado. Ah, sim.
E agora, cara, eu vou mostrar para você uma questão da FUVEST 2021 que fala sobre isso. Fala sobre função do segundo grau e do primeiro grau, mas é um pouquinho mais... a questão é um pouquinho mais trabalhosa. Não é muito mais trabalhosa, não. Mas ela é mais bem elaborada, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou espelhar aqui, rapidão. Tá? Aqui? É aqui, né? Ó, alguém pode falar no microfone, pessoal, se vocês estão vendo a questão agora na tela? Sim. Sim? Beleza. Então, olha lá. Questão da FUVEST 2021, tá? Vou ler a questão, aí eu vou colocar os dados no quadro e a gente resolve essa daí, beleza? Essa, pessoal, já é a listinha que eu vou enviar para vocês aí, tá? Tem bastante questão de função do segundo grau, né? Tem algumas que vão colocar primeiro e segundo grau juntas, beleza? Tem resolução comentada aí, mas se a resolução comentada ficar meio esquisita, aí você pergunta no privado para mim, eu tiro suas dúvidas, tá? Inclusive, eu não consegui responder todo mundo ontem. Então, se faltou alguma dúvida sua, eu vou responder hoje já. Olha lá então, ó. FG dadas em reais são funções dadas por f de x igual a c mais x ao quadrado, onde c é real, e g de x igual a x. E seus gráficos se intersectam quando e somente quando, né? Então, ó, vou colocar aqui no quadro rapidão, já resolvo com vocês. Ó. Deixa eu só colocar qual é a função f de x. É c mais x quadrado. E qual é a g de x? X. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Voltamos para minha cara feia aqui, né? Sim? Então, vamos lá. Galera, olha só. Aqui nesse exercício, cara, vai acontecer o seguinte. Ele pergunta assim, qual o valor de C para que as duas funções tenham interseção, né? Qual o valor de C para que os dois gráficos se intersectam, tá? Ó, muita atenção, gente. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Não é sempre que duas funções vão se intersectar, né? Aqui, primeiro e segundo grau. Quer ver só? Eu vou explicar exatamente o que está falando nesse exercício, ó, né? Acho que você vai entender. O que é essa função? G de x igual a x. O que é essa função? Bom, essa é a função aqui, y igual a x. Né? Troquei o g de x por y, é a função, né? Ó, essa função aqui. Lembra que eu mostrei isso aqui para você uma vez já? Essa é a função y igual a x, né? Porque o mesmo valor de x é o de y, né? Aqui vale 2, aqui é 2. Aqui vale 3, o x é 3 para y, né? Pronto, essa é a função y igual a x, certo? O que é a função x ao quadrado mais c? Galera, a função x ao quadrado, ó, novamente, pessoal, não precisava desenhar nada para resolver o exercício, tá? Eu que só estou explicando. O que é a função x ao quadrado? É essa aqui, ó. Tudo bem? X ao quadrado, porque a raiz é zero. As duas raízes são zero, né? Tangencia o eixo, raiz dupla aqui, né? As duas raízes de x ao quadrado são zero. Quando quiser isso aqui, se trocar o x por zero, pronto. Essa é a parábola x ao quadrado. Mais c, coeficiente c, né? A c é até de coeficiente c da função. Mais c, galera, é porque sobe, tá? Sobe. E agora o coeficiente c, que é o número sozinho, é onde a parábola cruza o eixo y. Isso é x ao quadrado mais c. Faz até bem você entender isso aqui, tá? Isso se chama estudo de deslocamento de gráfico da função, né? Olha lá, como também não é difícil de entender, né? X ao quadrado, quais são as raízes? Zero. X ao quadrado mais c. Tem coeficiente c. Coeficiente c é onde a função cruza o eixo y. Então pronto, ó. Agora vai cruzar no c. Beleza? Essa é a parábola x ao quadrado mais c. Tá? Não precisava, eu só estou explicando. Mas por que eu estou explicando isso? Porque pode ser que essas duas funções tenham pontos em comum ou não.
Deixa eu só responder a Duda. Pode falar, Duda. Ó, a função está no zero, eu fiz direto assim, o gráfico de x ao quadrado, é porque as raízes estão zero, né? Quem que você troca no x para zerar? Zero, entende? O que você pode pensar também? O que você pode pensar também? A reta que tangencia a função no eixo y é a reta horizontal, é o eixo x. Então, d vale zero, porque a reta que tangencia é horizontal. Olha o que você pode pensar também. Olha o que você pode pensar também. Coeficiente c da função, que é onde a função cruza no eixo y, é zero. Então, por isso que passa pelo zero, né? Dá para pensar de vários jeitos, né? Ok? Perfeito, né? E aí, galera, se somar c, é porque agora vai cruzar nesse número, que é o coeficiente c. Pronto, aí vai cruzar agora no c. Essa é a função x ao quadrado mais c. Zaquini, por que você está fazendo tudo isso aí, cara, né? Nem vai precisar disso aí na questão? Tudo bem, não vai precisar. Mas eu quero que você entenda. Porque pode ser, entenda, pode ser que essa reta não cruze a parábola, tá entendendo? Poderia ser, pessoal, né, um caso onde a reta não cruza a parábola, não poderia acontecer isso? Né? Se a função tivesse aqui, ó, por exemplo, ó, né? Só fazer passando pela origem. Se isso aqui acontecesse, ó, né? Aí a reta não vai ter interseção com a parábola, certo? Tudo bem? Mas ele quer que tenha. Ele quer que tenha, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? É só para que você entendesse, tá? Não dá para afirmar que vai ter interseção. Pode ser que não tenha, tá? Mas ele quer que tenha. Ele quer que tenha e pergunta para você qual a condição desse valor C para que as duas funções se interceptem. Tá? Se interceptem, né? Tudo bem? Eu só estava explicando que era possível, né? Isso não acontecer, tá? Com essa reta y igual a x e com essa parábola, né? X ao quadrado mais c. Pode ser, né? Que as duas funções não tenham ponto em comum. Mas ele quer que tenham pontos em comum. E aí? Como é que você vai fazer? Vamos lá. A função de cima é c mais x quadrado. Ó, essa é a função f e a de baixo é a função g. Vamos resolver a questão da FUVEST e vamos entendendo a conta. Se as duas funções têm pontos em comum, é porque existe algum lugar onde a função f vai ser igual a g. Vai existir algum lugar aí onde as duas funções são iguais. Certo? O que é a função f? C mais x quadrado. O que é a função g? Y, né? Igual a x, tá? Pegando os dois y das funções. Certo? Daqui, cheguei aqui. Beleza, chegou aqui. Galera, isso daqui, ó, é uma equação do segundo grau. Isso é uma equação do segundo grau. Tá. Vamos só entender a conta. X ao quadrado menos x mais c igual a zero. Pronto. Para que as funções tenham pontos de interseção, é preciso que essa equação do segundo grau tenha soluções. Tenha alguma solução. Porque se não tiver solução, essa equação do segundo grau, aí não vai existir x em comum para as duas funções. Isso aqui não é o x em comum que a gente acha para as duas funções? Se não tiver solução para essa equação do segundo grau, significa que não vai ter ponto em comum. Agora, eu quero que tenha ponto em comum. Eu quero que tenha ponto em comum. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer, pessoal, duas coisas. Duas coisas. Pode ser que essa equação do segundo grau tenha uma raiz só, né, vou falar melhor, tenha um valor de raiz só, que é o delta sendo igual a zero, ou pode ser que tenha duas raízes distintas, ou seja, o delta maior que zero. Se o delta for zero ou se o delta for maior que zero, tem solução essa equação no segundo grau, não é isso? Só não vai ter quando o delta é menor que zero, tudo bem? Então, é só você calcular o delta e falar que ele é maior ou igual a zero, né? Vou repetir porque maior ou igual a zero. Porque se fosse igual a zero, tinha solução também. Tinha um valor só de raiz. Se for maior que zero, aí tem duas. Mas os dois casos são casos onde existem soluções. Maior que zero ou igual a zero. Então, por isso, eu vou calcular de uma vez só, delta maior ou igual a zero. Beleza? Só não vai ter solução se o delta fosse negativo, não é isso? Então, ó,
b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual a zero. Perfeito? 1, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4a, que é 1, c, que é o c mesmo, maior ou igual a zero. Tá? Ah, Zaquim, joga esse menos 4c para o outro lado. Pode ser. 4c menor ou igual a 1. C menor ou igual a 1 quarto. Pronto, ó. Essa é a resposta da questão. C menor ou igual a 1 quarto, que estava, depois você passa limpo lá, na letra A. Beleza? Que a letra A é a resposta da questão da FUVEST. Gente, sem brincadeira, ó, eu acho que não aconteceu isso nesse exercício. Ou aconteceu? Não aconteceu, tá? Mas posso falar uma coisa que podia ter acontecido nesse tipo de questão? E eu já vi acontecendo? Ele coloca a resposta de C menor ou igual a 4, menor ou igual a 1 sobre 4, e coloca outra alternativa, com C menor que 1 sobre 4. Entendeu? Tem que ter o igual. Se a questão fizesse isso, galera, ia tirar uma galera já de acertar esse exercício. Né? Tem que ser menor ou igual, tá, gente? Não pode ser só menor, tá? É muito menos só igual. Tem que ser menor ou igual. Por quê? Para ter solução, o delta pode ser igual ou maior que zero, tá? Aí você vai achar um ponto, né, onde vai ter x em comum nas duas funções, beleza? Por isso, a necessidade de botar maior ou igual, tá bom? Beleza? Se tivesse colocado 100, o igual, não seria a solução do exercício, tá? Tem que ter o igual junto na desigualdade, tá certo? Todo mundo entendeu aqui essa questãozinha? Também acho que não é assim lá muito difícil, né? Mas é bom ter um entendimento só, né? Desse tipo de exercício. Tudo bem? Tranquilo, galera? Entenderam por que tem que ser maior ou igual, né? O delta só não podia ser negativo, né? Aí não ia ter solução, tá? Gente, então, era isso hoje, tá? Nosso encontro de hoje aqui. Vou mandar a listinha para vocês, tá? Vou mandar a listinha para vocês. Tentem fazer a listinha. Qualquer dúvida, pergunte para mim aí no privado, caso a resolução esteja meio esquisita por lá. Beleza? E até a semana que vem, então. Ok? Valeu aí, galera. Obrigado pela aula aí, por ter me acompanhado, tá? Até semana que vem. Boa Páscoa a todos aí, tá? Bom feriado, boa Páscoa. E até a sexta-feira. Tchau, tchau. Valeu, gente.